Segundo notícia do jornalista Lucas Colar, lá do Rio Grande do Sul, Helicóptero Internacional de Porto Alegre, o Vasco deve realizar entre hoje e amanhã uma proposta oficial pela contratação do centroavante Alex Arce, jogador que atualmente atua no Independiente Rivadavia da Argentina. Já teve passagem pela LDU, de algum destaque, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar se o Alex Arce de fato é o centroavante para acabar com essa carência de gols que existe no ataque do Vasco. O Vasco é um time que até produz chances de gol, mas falta um centroavante matador. Será que esse cara é o Alex Arce? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Só é importante que você deixe o like aí embaixo e que tu compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível, para que todos os torcedores do Vasco possam ver uma análise com profundidade, de verdade, sobre como joga o Alex Arce. Beleza? Agora sim, vem comigo. Só lembrando a vocês que agora no canal temos o selo de qualidade. Então no final do vídeo eu vou te falar qual é o selo de qualidade do Arce. Se é bronze, se é prata, se é ouro ou se é diamante. Beleza? Vem comigo. Alex Arce é um jogador paraguaio de 31 anos de idade, um centroavante de 1,87 m de altura, que atualmente está valendo ali algo na casa de 3,7 milhões de euros, e é por aí mesmo que o Rivadavia está pedindo para vender esse jogador. Quando a gente vai falar sobre valores de contratação, temos que entender que o Arce é um jogador que ele chega no Vasco sem potencial de revenda se o Vasco comprá-lo. É um jogador para dar uma resposta dentro do campo. Então ele é um jogador que pode se pagar com gols, com assistência, com classificação e com título. Ele não é um jogador que vai se pagar, por exemplo, o Vasco paga 4 milhões no Arce agora de dólares e depois ele consegue vender ele por 5, por 8. Provavelmente isso não irá acontecer. O Arce é um jogador que tem aqui como seus pontos fortes o posicionamento e a finalização, e como pontos fracos o passe e o controle de bola. Eu já vi alguns jogos do Arce completos, jogando Libertadores, jogando Sul-Americana, e eu, cara, confirmo isso daqui. O Arce ele não é um grande passador, não é um cara que tem um grande controle de bola, mas ele também não é aquele centroavante que se prende a ficar somente dentro da área. Ele é um cara que consegue ter alguma movimentação. Em comparação com o Verratti, que passou recentemente pelo Vasco, o Arce é um pouco sim melhor tecnicamente do que o Verratti. Ele não é aquele cara que fora da área não sabe nada, não sabe dialogar com a bola. Na Liga Profissional de Futebol da Argentina, na temporada de 2026, o Arce está com 15 jogos, 5 gols marcados, em média jogando 55 minutos dessas partidas, e com uma nota média de 6,82. Pelo mapa de calor, dá pra vocês perceberem aquilo que eu falei. O Arce é até um jogador que toca bastante na bola fora da área. Muitas vezes para fazer uma casquinha, muitas vezes para segurar essa bola e tentar fazer um pivô. Desses 15 jogos, 7 foram como titular, em média percorrendo 5,8 km por jogo, e com a velocidade máxima atingida de 32,9 km por hora. Então não é um jogador que atinge uma velocidade tão alta assim, ele não tem aquele sprint todo. Até dá bastante sprint por partida, 11,1, mas não tem tanta velocidade assim. O Arce marcou 5 gols, tem uma média de 1,7 finalizações, de chutes certos por jogo, chutes que ele acerta o alvo, 0,6 e somente 2 grandes chances de gols perdidas, o que dá para ele uma conversão de gols de 20%, que é muito boa. Ele tem aqui 4 gols de dentro da área de 23 tentativas e 1 gol de fora da área de 2 tentativas. Esses 5 gols do Arce foram com a perna direita. Não deu nenhuma assistência, passes decisivos 1,0, percentual de acerto de passes baixo realmente, números dele defendendo aqui também são baixos. Aonde ele mais vem se destacando de fato é jogando a Conmebol Libertadores pelo Rivadavia, no qual ele tem aqui uma nota média de 6,78, que é muito boa. Eu vi alguns jogos dele nessa fase de grupos, contra o Fluminense particularmente, e ele teve 6 jogos, jogando em média 82 minutos dessas partidas e 8 gols marcados. Uma média aqui de 3,88 gols esperados. Então ele marcou bem mais gols do que o esperado pelas grandes chances de gols que ele teve. Mapa de calor do Arce, percorrendo uma distância maior de 7,8 e já na Libertadores com uma velocidade máxima atingida muito maior, né? De quase 36 km por hora. Então na Libertadores ele atingiu uma velocidade muito maior do que no Campeonato Argentino. Será que ele se motiva mais jogando a Libertadores? E ele teve 2 vezes na equipe da semana da competição. Desses 8 gols marcados pelo Arce, cara, ele teve aqui uma média de 3 finalizações por jogo, acertando
pelo menos uma vez o gol nessas partidas, né, cara? Por partida, uma vez pelo menos ele acerta o gol. Somente uma grande chance de gol perdida e uma conversão de gols impressionante de 44%. Esses gols dele foram 8 de dentro da área, ele deu 17 chutes e um chute de fora da área acabou não sendo gol. Foram 4 gols de cabeça, olha como é que já muda. Um gol com a perna esquerda e 3 gols com a perna direita. Então ele conseguiu distribuir muito mais os seus gols entre a perna direita, a perna esquerda e cabeça. E um centroavante, ele precisa fazer gol de todas as maneiras. Um centroavante que de fato faça gols. 0 assistências aqui do Arce também, grandes chances criadas 0. De fato, assim, na participação dele, sem ser com gols, né, é um pouco mais pobre. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas esses são os números do Arce que eu quero destacar. Agora a gente vai lá para o campo, de fato, entender as movimentações do Arce, seus pontos fortes, seus pontos fracos e como ele pode acrescentar nesse Vasco do Pedro Emanuel se ele for contratado. Eu peguei esse compilado aqui de melhores momentos do Arce lá do canal de Futebol Comps BR. Ele traz muitos conteúdos de qualidade, vale a pena tu dar uma passada lá no canal dele também. E é assim que joga Alex Arce, jogador que o Vasco tem interesse na sua contratação para a temporada de 2026. O Arce é um centroavante, bem centroavante raiz mesmo. Centroavante que faz o pivô, que sabe jogar de costas, que briga o tempo todo, tem posição física, tem 1,87 m de altura e que se destaca bastante pelos duelos aéreos. O Arce é um centroavante que é letal pelo alto. Talvez esse seja o seu ponto mais forte. É um cara que consegue vencer essas primeiras bolas que são rifadas pelo goleiro, ou até mesmo um lançamento longo feito pelo zagueiro. E aí ele consegue vencer, dando essa casquinha para o time dele conseguir ficar com essa segunda bola. E muitas vezes quebraram a pressão do adversário com essa bola longa. Ele é um cara que pode servir para isso. É uma característica forte que tem o Arce. É um exímio cabeceador. Essa é a maior qualidade que eu vejo dele. É um cara que nessas situações, na maioria das vezes, ele vai conseguir se impor no jogo aéreo. E geralmente os cabeceios dele saem fortes, saem cabeceios que dificultam muito as defesas do goleiro. Tem um bom posicionamento, um dos seus outros pontos fortes, sempre está bem posicionado. Geralmente o Arce busca esse segundo pau porque ele vai duelar contra o lateral oposto. Geralmente o lateral oposto, né, os laterais direitos, os laterais esquerdos, são jogadores mais baixos. Então ele vai buscar esse duelo contra um cara que é mais baixo do que ele, que tem menos esse atributo do duelo aéreo. Olha aí de novo esse exemplo, tá vendo? Ele vai lá pro segundo pau e consegue vencer esse duelo sem tanta dificuldade, o Arce. Esse cabeceio dele saiu um famoso tiro, né, cara? Que é isso? Que paulada do Arce de cabeça. É um fundamento que ele é muito forte. E hoje o Vasco não tem um jogador com essa característica. Tu vê muitas vezes cruzamentos para a área do Vasco não se transformam em gols. Até mesmo às vezes nem em finalizações perigosas, porque você não tem um centroavante com essa característica. Então para um tipo de jogo específico, o Arce serve. E o Vasco é um time com o Pedro Emanuel que joga muito pelos lados do campo. Não pode ser que se encaixe. De novo, ele conseguindo fazer essa casquinha, né? Conseguindo vencer essa primeira bola, que é rifada lá de trás. E o posicionamento dele sempre buscando esse segundo pau, essa segunda trave. E aí tu vê ele conseguindo fazer um cabeceio condicionado ali, né? Direcionando a bola. Isso é algo que eu acho interessante no Arce. Ele é um centroavante que ele consegue finalizar. Ele é um centroavante que ele consegue finalizar não somente de uma maneira. Esse jogo aqui eu assisti dele contra o Fluminense. E aqui é muito de ser artilheiro, né? A bola procura, a bola sobra pra ele. Depois ali do pênalti cometido pelo Fábio, ele consegue fazer o gol. Sempre bem posicionado dentro da área. E ele é o famoso cara que facilita a vida do lateral. Que facilita a vida do extremo. E aí um jogador que poderia crescer com o Arce é o Lucas Piton, né, também. E tem bom cruzamento. Os laterais do Vasco em si poderiam crescer tendo um centroavante mais de área. Mas é para um estilo de jogo específico. Tu vai ter o Arce como aquele cara lá dentro da área para fazer gol. Pode até participar, fazer o pivô, fazer uma casquinha como vocês estão vendo aqui no vídeo. Ser importante dessa maneira também, com a bola nos pés. Mas não é o ponto forte do Arce. Aqui ele consegue fazer bem o pivô, prepara bem a jogada para o seu companheiro. O forte dele é se posicionar bem dentro da área. Tá sempre bem colocado dentro da área para marcar os gols. Não à toa ele consegue marcar uma quantidade muito alta de gols nessas últimas 3, 4 temporadas dele. É um cara que tá finalizando de tudo quanto é jeito. Como vocês viram ali, um belo gol ali do Arce novamente.
Mais uma finalização interessante dele, ó. O time recupera a posse de bola e ele consegue finalizar algo assim que é perceptível no Arce de forma condicionada. O que é isso? Tu vê que ele tem alguns tipos de finalizações diferentes de acordo com o que a situação pede na jogada. Por exemplo, se tem um jogador bloqueando a finalização do Arce, ele vai tentar tirar desse marcador de alguma forma. Nesse caso aqui ele consegue a chapada tirando do goleiro. E aqui é um gol de centroavante, né? Que tá fechando ali pra fazer o gol. Interessante o passe dele ali pro seu companheiro, vencendo de novo o duelo aéreo. Vencer duelo aéreo é com ele, cara. O Arce ele não é o centroavante mais alto, né? Ele tem 1,87 m de altura, que é a mesma altura, por exemplo, que o Verratti tinha. Mas é uma estatura boa, mas tem zagueiros que são mais altos do que ele. Só que eu sou muito um cara que eu analiso que pra você vencer duelo aéreo, não é somente a estatura, é você estar bem posicionado, principalmente pra você marcar gol de cabeça, você ter um bom fundamento do cabeceio, você conseguir finalizar de uma forma que você tire do goleiro, você ter vários tipos de cabeceio. O Arce é um cara assim. É um primor tecnicamente, a gente sabe que não. Mas é um jogador que chegaria pra ser essa tentativa de fazer mais gols. O Vasco aproveitar melhor essas oportunidades. Por exemplo, nesses últimos jogos o Vasco tem produzido bastante, mas não tem feito gol. Talvez se tivesse um centroavante mais matador, um cara que fizesse mais gols, poderia ter vencido aí algumas dessas partidas e estar em condição. Melhor no Campeonato Brasileiro, estar mais em vantagem nesse mata-mata contra o Olímpia na Sul-Americana. No final das contas, eu espero que vocês tenham entendido já o estilo de jogo do Arce, mas o meu selo de qualidade pra ele, rufem os tambores, é um selo de qualidade prata, não é ouro. Por quê? Pra mim, um selo de qualidade de ouro, o jogador ele tem que ter o refino técnico por baixo, ele tem que ter o jogo aéreo, então ele não é aquele centroavante ouro. Não é. Por exemplo, o Vasco tivesse contratado o Aubameyang, pra mim era um selo ouro, ouro pra diamante. Mas o Arce ele tem características interessantes. Prata não significa que é ruim, mas também não significa que ele é um jogador que chega com aquele carimbo de certeza. Até porque a gente tem que entender que assim, o Spinelli, que hoje tá no Vasco, que é muito criticado, ele fez uma temporada passada fantástica. Quem ia imaginar que nessa temporada ele tem uma queda tão grande? O bom do Arce é que ele tá vivendo uma temporada legal pelo Independente Rivadavia. Se chegasse, eu acho que pode ajudar. Mas não é o meu centroavante dos sonhos. Não é o meu centroavante dos sonhos pro Vasco. O meu centroavante dos sonhos pro Vasco é um cara que joga por baixo, joga por cima, que seja completo. Mas esse cara no mercado, nesse momento, é difícil. Se você não tiver bala na agulha pra chegar lá e falar, ó, quero esse, vai ser complicado. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo também sobre essa possível chegada do Arce, beleza? Comenta aí, compartilha o vídeo. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis, fui.